Bom dia, boa tarde, boa noite para o vestibulando que sabe que não há hora certa para estudar. Se você está caindo aqui de paraquedas, boa aterrissagem. Você está no canal Igor Sebin Redações, esse canal que tenta trazer bastante conteúdo de redação para te ajudar a tirar o tão sonhado mais 900 na redação do Enem. Nós estamos aqui dando continuidade ao projeto 100 em 100, que foi iniciado no dia 3 de agosto e vai ser finalizado no dia 12 de novembro, mais conhecido como a véspera do Enem 2022. Estou aqui trazendo 100 redações autorais inéditas, todas feitas por mim, de 100 temas diferentes nos 100 dias prévios ao Enem 2022, na tentativa de acertar o tema, mas também tentando trazer bastante conteúdo, bastante repertório sociocultural, citações, dados, para que mesmo que não caia exatamente o mesmo tema, você tenha já um arsenal mais completo para encarar essa guerra contra o corretor. E o tema que eu propus hoje é universitários que não exercem a profissão de seus diplomas. É um tema que está bastante em pauta, porque tem aquela brincadeira, né, do engenheiro que dirige o Uber, a condição atual do país, né, crises políticas, econômicas e sanitárias, pandemia e crise política e tudo mais, enfim, tudo isso está levando a muitas pessoas, né? Está levando muitas pessoas a terem que se contentar com uma profissão que não é aquela que ela estudou. Então, o cara fez engenharia, está lá dirigindo Uber, ou ele fez, sei lá, direito e está trabalhando em um órgão público de outro setor. Tem muitos concursos públicos hoje em dia de ensino superior que só exige o ensino superior, né? Uma graduação de nível superior. E aí presta engenheiro, advogado, biólogo, psicólogo, diversas profissões. Tem que correr para onde dá, porque a gente precisa pagar nossas contas. Se você estudou para ser engenheiro e não tem vaga na engenharia, você não vai morrer de fome esperando uma vaga na engenharia. Você vai acabar correndo para onde der. Você vai acabar buscando outras alternativas. Acredito que, não sei se é um dos temas mais cotados, mas nem sempre o Enem vem com os mais cotados, ele gosta de surpreender, e não seria nada absurdo trazer esse tema, universitários que não exercem a profissão de seus diplomas. Logo, se não é impossível, eu trouxe aqui a nossa 13ª redação. Aqui está a nossa introdução. Eu sei que para quem já está acompanhando pode ficar um pouco chato, mas eu tenho que explicar para quem está chegando agora. Tem a legendinha ali embaixo, tem as cores para diferenciar o que é cada item. Na introdução, eu sempre digo, três itens primordiais. O repertório sociocultural de entrada, para você já meter dois pezão no peito do corretor, contextualização do tema e a sua tese. Rosa, azul e cinza são essas cores da introdução. Eu acho que se você quiser tirar mais 900, a sua introdução tem que ter no mínimo isso. Não é que tem, pode dar uma enfeitada a mais, Igor? Até pode, mas que eu analisei de muitas e muitas redações, as dezenas e dezenas de redações nota 1000 que existem aí no Enem, e já são redações vitoriosas, elas trabalharam com essa estrutura. Vem com um repertório sociocultural bacana, faz uma alusão literária, pega uma citação, faz uma alusão histórica, traz um filme, traz uma música, contextualiza o tema bem legalzinho e apresenta a sua tese. Ah, Igor, eu não faço a mínima ideia do que são tese. O que é uma tese? São causas ou consequências, são caminhos daquela problemática. Quando eu estou falando, os universitários que não exercem a profissão de seus diplomas, eu vou apresentar, eles não exercem por causa disso e daquilo, ou eles não exercerem as suas profissões, tem como consequência isso e aquilo, entendeu? Essa daí é a tese. Vamos lá então, que eu já enrolei demais. Introduçãozinha. Consoante o filósofo francês Michel Foucault, esse daqui eu estudei a pronúncia, viu? Para quem está acompanhando os outros vídeos, esse eu tenho certeza que é Michel Foucault. O diploma serve apenas para constituir uma espécie de valor mercantil do saber. Michel Foucault, como sempre, muito inteligente, muito complexo, mas ele disse lá: o diploma serve apenas para constituir uma espécie de valor mercantil do saber. Já toquei ali na ferida que é o diploma. Agora eu vou contextualizar. Sob essa perspectiva, essa valorização é buscada por muitos brasileiros que almejam ascender socialmente por intermédio da educação de nível superior. Porém, nem todos obtêm espaço no campo profissional de suas graduações e acabam ocupando cargos cujas atividades não demandam diploma universitário, ou até demandam, como eu falei do caso do concurso, mas de uma área diferente.
Então, olha que legal. Já peguei o meu repertório, contextualizei e trouxe o tema para cá. Opa, então você está falando de gente que busca o diploma, que consegue o diploma, não tem espaço e trabalha com outra coisa. Contextualizei legal o meu tema com o meu repertório. Agora eu vou apresentar a minha tese. Tal cenário é oriundo da. Então, repetindo, quando eu coloco oriundo da, provém, origina-se, tem raízes, eu estou falando de causas, certo? Primeira causa que eu citei aqui, que vai ser o meu primeiro argumento, desenvolvido no D1. Concentração de graduados em cursos tradicionais, os quais ostentam os maiores salários. Eu vou apresentar para vocês no D1 provas concretas, estudos que me levaram a crer, porque eu já tinha conhecimento desses dados, de que quando você concentra muitas pessoas em determinados cursos, você faz com que você tenha um mercado saturado. A todo mundo quer ser engenheiro, um exemplo. Não tem vaga para todo mundo. Você vai ter, então, muitas pessoas que fizeram engenharia e não vão trabalhar na área. Todo mundo quer ser advogado. Você vai ter um monte de gente que faz direito e não consegue trabalhar na área. Esse é o meu D1, é o meu argumento 1, que eu vou te mostrar lá no D1 como que eu fiz. Beleza? Segundo argumento, segunda causa, e dá preferência das instituições privadas por colaboradores formados nas universidades mais renomadas do país. Aquela coisa, se você estuda numa universidade pomposa, uma universidade que tem um glamour, um status, vamos falar, por exemplo, de universidades federais. Ah, você estudou lá na USP. A USP é considerada a melhor faculdade da América Latina. Quando você tiver lá no seu currículo, me formei na USP, o seu currículo ele tem um peso. Mesmo que seja a mesma folha de papel, você imprimiu lá uma folha de sulfite e o seu colega que se formou, não vou citar nomes aqui, mas numa universidade privada de menor glamour, menos garbo e elegância, o mesmo sulfite o peso do sulfite é diferente. Um vai pesar 1 tonelada, um vai pesar ali 20 gramas. Não estou falando que é o certo, não estou falando que é o jeito que eu acho que deveria ser, eu estou falando do jeito que as coisas são. E eu tenho vários exemplos disso daí. Muitos colegas, muitos parentes que, por ter essa diferenciação de universidade, conseguiram mais oportunidades e outros que não obtiveram oportunidades. Beleza? Então, D1 e D2, minha introdução está colorida, está completa. É uma introdução que tem potencial de virar uma redação mais 900, mas vai depender do que eu vou fazer daqui para frente, principalmente nos meus parágrafos de desenvolvimento, certo? Eu não posso fugir do tema, eu tenho que fazer um desenvolvimentos muito bonitinhos, fiéis à minha tese. Então vamos lá. Legendinha de novo, coloridinho, tópico frasal, repertório, elaboração e conclusão. São os 4 itens básicos, é o mínimo que você tem que fazer no parágrafo de desenvolvimento se você quiser tirar mais 900, beleza? Tópico frasal. O tópico frasal é aquela pinceladinha, é aquela coisa basiquinha, tipo, ó, corretor, esse parágrafo é sobre isso daqui que eu falei aqui, agora eu vou desenvolver melhor, beleza? Então, no tópico frasal você vai dar aquele start de leves. Mormente, a estagnação econômica do Brasil na última década desequilibra a proporção de demanda do mercado de trabalho e o número de graduados. Beleza? Vamos fazer um repertório. De acordo com dados recentes do Censo do Ensino Superior e da RAIS, que eu falei aqui que eu tinha dados, 80% dos formandos estudavam em 6 ramos: comércio e administração, formação de professores e ciências da educação, saúde, direito, engenharia e computação. Então veja bem, 80% dos formandos estão em 6 ramos apenas. Quantos ramos existem? Dezenas. Mas quando você tem 80% dos formandos em 6 ramos, significa que os outros 20% estão espalhados por aí. Mas foi o que eu citei. São áreas que pagam melhor. Então, você vai que está falando das 3 profissões mais nobres, classicamente no Brasil: médico, advogado e engenheiro. Sim, pergunta para o seu avô, para sua bisavó, para o seu pai, se quando eles eram crianças, o que que se falava, ou quais eram as profissões que tinham privilégio, prestígio social. Médico, advogado, engenheiro. Você falou que você tem um primo médico, advogado, engenheiro, você já subiu aí na escala da discussão. Não, porque meu primo é médico, o meu primo é advogado e ele falou tal coisa. Você já, você já pulou ali na liderança da discussão. Então, são profissões muito
prestigiadas e as pessoas vão procurar mais por elas. Computação hoje em dia praticamente tudo vai passar pelo ramo da computação. Logo, muitas pessoas vão atrás desse ramo porque é onde está o dinheiro, onde estão as vagas, muita concentração em 6 ramos. Aqui está o meu dado. Agora vamos elaborar um pouquinho melhor. Nessa conjuntura, as pessoas fazem esses cursos visando melhores remunerações. Contudo, não há vagas para tantos advogados, engenheiros ou administradores, o que tem por corolário a subutilização desses profissionais, foi o que eu disse previamente. Você tem, vamos supor, se você tiver 1 milhão de vagas para engenheiro e você tiver 10 milhões de engenheiros, por mais que os 10 milhões sejam altamente qualificados, falam inglês, tem um pós, tem um mestrado, só tem 1 milhão de vagas. Não tem como a gente tirar a vaga do nada. Se tem 1 milhão de vagas, você precisa de 1 milhão de engenheiros. Se você tiver 2, 3, 4, 5, 10 milhões, você vai ter gente sobrando que vai ter que ir para outro ramo. Para advogado, a mesma coisa, administrador, tudo é a mesma ideia. Dessa maneira, a dificuldade de conseguir um bom cargo na sua área de formação ocasiona a aceitação de empregos que pedem apenas ensino médio. Ou, como eu disse, algum concurso público que se peça apenas o diploma. Por exemplo, o Detran. O Detran tem um cargo lá de agente que ele vai exigir qualquer diploma, seja na educação física, na engenharia, no direito. Se eu não me engano, o TJ também tem um cargo lá de técnico do TJ, que você precisa ter uma graduação, seja ela qual for. Tem vários exemplos de concursos públicos que basta você ter um diploma e você consegue concorrer a uma vaga dentro dessa linha de pensamento. É isso que eu entendo como um dos problemas dessa temática que foi proposta aqui no caso por mim. Certinho? Então temos um D1 aí bem colorido, com todos os elementos, a gente pode ir para o D2. Ademais, a multiplicação das instituições privadas, bem como a maior oferta das bolsas do ProUni e do FIES, facilitou o acesso dos brasileiros à graduação, mas não garantiu mão de obra qualificada. Tópico frasal. Repertório. Segundo o empreendedor Elon Musk, não confunda diploma com conhecimento. Não fui para Harvard, mas as pessoas que trabalham para mim, sim. Ele faz essa diferenciação, ó. Diploma e conhecimento são duas coisas diferentes. Mas, né, mesmo assim, mesmo eu não tendo ido para Harvard, então ele se diz, eu sou um homem muito sábio, mas eu não fui para Harvard, mas as pessoas que trabalham para mim foram para Harvard. Logo é importante ter o diploma. Sob esse viés, é indubitável que há predileção das corporações por quem frequenta as faculdades de maior prestígio no mundo acadêmico, e, consequentemente, aqueles que estudam nas entidades de menor qualidade, ou menor, não é nem menor qualidade, né, menor prestígio mesmo, que não tem um nome que salte aos olhos, são preteridos nos processos seletivos. Logo, o acréscimo no número de universitários não corresponde ao aumento na quantidade de trabalhadores exercendo a profissão de suas graduações. O que acontece hoje em dia? Nós temos aqui, vamos falar de São Paulo, que é onde eu moro. Nós temos a USP. A USP é a universidade que todo mundo queria estudar, todo mundo quer estudar, e todo mundo sabe que você ter um diploma da USP vai te abrir muitas e muitas portas. Só que as vagas são limitadas. Quantas vagas são abertas por ano de engenharia civil na USP, de direito? Eu posso te garantir que são menos de 100, certo? Acho que são aí na casa das dezenas, ainda não chega na casa da centena. Logo, você vai ter pessoas que não vão querer esperar. Ou vão tentar vários anos e não vão conseguir, porque a concorrência é muito alta. Nós estamos falando dos estudantes mais crânios, mais geniais, mais sábios do país buscando essa vaga na USP. Em São Paulo tem muita gente. A população de São Paulo é muito grande. E aí vamos supor que você oferte lá 100 vagas para estudar direito na USP. E você tem, sei lá, 50, 30, 20 mil alunos buscando, 20 mil estudantes buscando essas 100 vagas. Vai ficar muita gente boa de fora. E ela vai acabar buscando outros caminhos, porque ela também não vai querer esperar para sempre para estudar na USP. Isso faz com que haja uma diferenciação, porque as pessoas que têm empresa, no caso aqui o Elon Musk, ele vai querer um cara lá de Harvard, que seria, vamos supor, uma USP lá dos Estados Unidos. E aí o cara que estudar, por exemplo, na Unicid, na Uninove, na outras universidades que tem aqui,
né? O NIP, ela vai ter uma predileção por aquele cara da USP. E aí a vaga que sobrar, né, as vagas que sobrarem, vão acabar caindo no colo dessas pessoas que fizeram outras faculdades. Só que você vai ter muita gente acessando essas universidades porque não precisa passar no vestibular. Basta que você pague. É uma universidade paga, universidade privada. A mensalidade é R$ 1.000, você pega R$ 1.000 e paga, você está estudando ali. Na USP você precisa passar pelo vestibular. Logo, você vai ter pouca gente saindo da USP em comparação, só que praticamente todo mundo que sai da USP vai sair com um currículo parrudo e vai conseguir a sua vaga no mercado de trabalho. E aí, para cada 100 que se formam na USP, você vai ter, sei lá, 10.000 se formando nas universidades privadas. E não vai ter vaga para aqueles 10.000. Até porque, complementando o que eu disse antes, a situação econômica do país, com crises sanitárias, políticas, institucionais, faz com que, econômicas, faz com que não se tenha a criação de tanto emprego assim. Logo, você faz um ProUni, você faz um FIES, você consegue se formar, você consegue seu diploma, só que o país não tem essa demanda. Você vai ter 10.000 pessoas, por exemplo, se formando por ano, e você vai precisar de 1.000, 2.000, 3.000. Logo, você vai ter todo ano milhares de pessoas que se formam e não tem uma vaga de trabalho ali para ela. Essa foi a ideia básica que eu segui no meu D2. Belezinha? Mais um D2 coloridinho. Expus lá os argumentos que eu coloquei na tese. Os desenvolvimentos estão completos. Bora para a conclusão. Vocês sabem que conclusão carrega muitos e muitos pontos com ela, certo? Temos lá legendinha básica, retomada do tema. Sempre essa, como se fosse um tópico frasal, né? Para não ficar repetitivo, eu coloco como retomada do tema. Você vai começar a sua conclusão com conectivo de conclusão, Desart. Investir tempo e dinheiro na esperança de melhorar o salário e a qualidade de vida e não obter o resultado aguardado é uma constante no panorama tupiniquim. Retomei o tema. Universitários que não exercem a profissão de seus diplomas. Agora eu vou partir para a intervenção. A intervenção, como vocês sabem, é composta de 5 elementos: agente, ação, modo, finalidade e detalhamento. O detalhamento seria um exemplo, seria um aprofundamento de algum dos outros elementos. Você poderia colocar Ministério da Economia. O que é um detalhamento? Instituição máxima que cuida dos interesses financeiros da nação. A desenvolver o mercado de trabalho. Aí você coloca assim, ação fulcral para os avanços nesse segmento, nesse setor, nessa área, sabe? Coisas desse tipo. Por meio de programas de incentivos fiscais. Aí você coloca incentivos fiscais, pois menos impostos para os patrões significaria mais vagas de trabalho, coisas do tipo, certo? Eu gosto muito de fazer da finalidade, que eu me sinto mais à vontade, de vez em quando eu faço dos outros, e até pela questão também de espaço, eu acho que eu aproveito melhor o meu parágrafo de conclusão quando eu coloco já na finalidade, mas quero deixar bem claro que qualquer um dos quatro você vai cumprir o que é pedido, que são os 5 elementos, entre eles o detalhamento, beleza? Então, agora deixa eu ler bonitinho a minha proposta de intervenção. Portanto, cabe ao Ministério da Economia, agente, desenvolver o mercado de trabalho, ação, por meio de programas de incentivo fiscais. Modo, finalidade, com o fito de prover condições favoráveis à criação de empregos na iniciativa privada e pela abertura de concursos públicos de nível superior. Aí eu propus uma junção. Tanto você criar muitos empregos na iniciativa privada, só que aí poderia gerar um conflito, porque eu não falei lá que os empresários preferem as pessoas que vêm de grandes universidades, aí eu complemento. E pela abertura de concursos públicos de nível superior, que aí você que fez a Uninove, você vai brigar com o cara que fez a USP, porque aí a vaga não tem essa coisa de o cara analisar o seu currículo. Você se formou na Unicid, na Unip, na Uninove, você ficou na frente do cara da USP, a vaga é sua. Então, eu tive essa atenção de propor essas duas coisas para não criar nenhuma brecha aí do tipo, mas você falou tal coisa, que o corretor, ele tá ali para buscar os nossos erros para pontuar a gente, né? Você sabe que ele
é o nosso rival aqui na redação. Então, tentei colocar a finalidade o mais completinho que eu consegui. E aí eu vou vir com o meu detalhamento da finalidade. A partir disso, lógico, o que que eu quero dizer? Quando você conseguir prover condições favoráveis à criação de emprego e abertura de concursos públicos, o brasileiro terá seus esforços acadêmicos recompensados e prosperará profissionalmente no segmento de seus sonhos. Ele vai conseguir com que todo esse esforço, aquele que eu coloquei ali em cima, investir tempo e dinheiro na esperança de melhorar salário e qualidade de vida, esse esforço vai ser recompensado, ele vai prosperar profissionalmente, mas no segmento que ele sonhou, não em outro segmento que ele teve que se contentar. Beleza? Então, minha intervenção está completinha. E agora, para finalizar, eu sempre gosto de fazer aquela referência à primeira frase para tentar ganhar muito ponto de coesão, para tentar fechar o meu texto bonitinho com começo, meio e fim. Se você já esqueceu, não tem problema, eu posso voltar aqui sem o menor problema. O Foucault falou: o diploma serve apenas para constituir uma espécie de valor mercantil do saber. Diploma, valor mercantil do saber. E é lá na conclusão eu vou tentar, sempre que possível, fazer uma referência. Como eu disse, às vezes não dá, às vezes é impossível, geralmente dá. Vamos ver se eu conseguir aqui. Assim, o diploma servirá para construir os valores humanos de evolução pessoal e laboral. Olha o que eu coloquei. Lá ele fala que é um valor mercantil do saber, e aqui eu coloquei uma outra visão. Uma visão tipo, ó, o diploma vai servir para construir os valores humanos, tanto de evolução pessoal, porque vocês, felizmente, tenho muita certeza que vão ter essa experiência, passar pela faculdade nos muda enquanto seres humanos, experiência de vida, e, consequentemente, o labor, porque no mercado de trabalho isso vai ter um peso. Então, eu fiz essa junção aqui, construir os valores humanos, tanto de evolução pessoal quanto evolução laboral, fazendo um pouco de digamos, uma outra leitura do que o Foucault falou sobre o diploma. Ele falou que era apenas para dar um valor mercantil do saber, como se fosse assim, o diploma, ele vai pôr um preço, ele vai precificar a sua sabedoria naquele campo. Essa é a visão do Foucault. Quem sou eu para falar contra o que o Foucault achava? Mas eu trouxe uma vertente um pouco mais, como eu disse, aquela coisa utópica, aquela coisa, conclusão é hora de botar o Brasil do futuro, aquele Brasil perfeito do unicórnio nas minhas linhas. Então, eu coloco aqui que o diploma vai servir para construir valores humanos, não só valor mercantil. Aí eu consigo fazer uma referência, consigo fazer um jogo de palavras, de ideias com aquela primeira frase e demonstro para o meu corretor que minha redação tem começo, meio e fim. Ela conversa entre si, a tese conversou com o D1 e o D2, a introdução conversou com a conclusão. Eu tenho um texto bem coeso. Belezinha? Temos mais uma redação pronta. Se você gostou, dê o seu joinha, salva, manda para o amiguinho, se inscreve no canal, ative as notificações para acompanhar as outras redações que estão por vir. Se você não gostou, tem a sua crítica para fazer, faça de forma respeitosa, que ela será muito bem-vinda. Fale aí por que você acha que essa redação não tiraria mais 900, de onde você tiraria mais de 100 pontos dessa redação e acabaria com o meu sonho de fazer mais uma redação mais 900. E também, para quem gostou, sempre falo para dar uma olhadinha na descrição que tem uns links lá que podem te ajudar. Cecília Meirelles disse que a minha maneira de se colaborar na obra da educação, há terreno para todas as vocações. Eu estou tentando ocupar um pequeno espaço desse terreno imenso do YouTube para colaborar na obra da educação de vocês. Eu quero todo mundo na universidade o ano que vem. Se eu contribuir um pouquinho com isso, ficarei muito grato. Desejo a todos ótimos estudos, um grande abraço e espero que você volte aqui amanhã para acompanhar nossa redação de número 14. Abraço, fui.